Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente terça-feira, que Deus abençoe nosso dia São Paulinos e São Paulinas, começando aí, né, a semana que é muito importante. Hoje marcou a coletiva de chegada de Hernan Crespo, né? A apresentação foi agora há pouco, às 11 da manhã. Ele que chegou, né, no aeroporto de Guarulhos ontem ali no início da noite e marca, né, o início de uma nova trajetória de Hernan Crespo comandando o tricolor paulista. O Crespo que já conhece bem, né? O Crespo comandou o São Paulo lá em 2021, já trouxe título de campeonato paulista pra gente, depois de ter passado ali pelo mundo árabe, está de volta. Ele disse que inclusive recusou proposta da Europa, né? Para quem não se lembra, o Crespo jogou durante muito tempo por lá, né? Ele foi convidado, inclusive, para ser um dos diretores da Inter de Milão, equipe que está no Super Mundial de Clubes, finalista da Champions League. Então o cara tá com moral, mas ele, segundo ele mesmo, né, está com toda a confiança de que fará história com a camisa do São Paulo, e ele tem crédito, tem moral demais, e a nova passagem dele com o tricolor paulista, a gente espera, né, que seja realmente de muita importância, de muita qualidade, e obviamente a gente espera também os títulos, né? Bem-vindo, Hernan Crespo, como eu disse para vocês, chegando ontem aí no Brasil, apresentado hoje, né, agora há pouco pela manhã, e o primeiro treinamento do treinador argentino será nesta próxima quinta-feira. Fechado, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês aí, como que tá essa expectativa. Por enquanto, né, Super Mundial de Clubes continua, os clubes continuam, entre aspas, né, sem jogos de férias, mas a preparação vai se iniciar e o Crespo vai ter aí cerca de 20 dias, né, para comandar o elenco São Paulino com foco no jogo que será contra o Flamengo, pelo menos por enquanto. Caso o Flamengo chegue pelo menos na semifinal do Super Mundial de Clubes, por enquanto já está garantido nas oitavas. Aí a partida do dia 12 de julho será adiada. Fechado, rapaziada? Mas o Crespo já vai chegar com algumas baixas e é sobre isso que a gente vai começar falando o vídeo de hoje. A gente já confirmou ontem, né, o Santos contratando o Igor Vinícius, e hoje temos 3 também informações importantes sobre baixas. Primeiramente, confirmado a saída do zagueiro Juan Tressoldi. O jogador estava emprestado, né, até o final desse mês de junho, né, até a semana que vem, no dia 30, e o São Paulo tentou aí prorrogar esse empréstimo ou até dezembro ou tentando também até o meio do ano que vem. Acontece que o Sassuolo recusou todas as tratativas, todas as tentativas do São Paulo e pediu o retorno imediato do zagueirão, que vai passar inclusive por um procedimento cirúrgico, né? Estava sendo aí bem tratado nessa situação do Juan passar por uma cirurgia nesses próximos dias, e isso irá acontecer, mas com o Juan de maneira definitiva como jogador do Sassuolo, né? O São Paulo até tentou um novo empréstimo, tentou empurrar um pouquinho mais, não estava em condições de contratar o zagueiro de maneira definitiva agora, e agora acontece que o jogador não fica no São Paulo, está oficialmente voltando aí pro Sassuolo, que retornou à elite do futebol italiano, né? O Sassuolo tinha sido rebaixado, o Juan estava no elenco, o Juan foi emprestado ao São Paulo enquanto o Sassuolo jogou a Série B por lá, retornaram e pediram também o retorno do zagueirão, então já não é mais parte do nosso elenco, tá bom, rapaziada? Outro jogador que está de saída, né, então terceiro do dia praticamente, né, o Igor Vinícius indo pro Santos, o Juan voltando aí para a equipe do Sassuolo, é o Matheus Alves, né? A gente já tinha confirmado aqui para vocês a negociação com o CSKA, mas a negociação foi se encaminhando cada vez mais e o anúncio, né, tudo encaminhado, está muito próximo de acontecer. O São Paulo estava planejando aí uma outra venda, né? Mas acontece que a situação do Galopo pode ajudar, pelo menos para esses próximos dias, segurar um pouco mais uma outra negociação, tá bom, galera? A gente vai falar do Galopo um pouquinho mais pra frente, né? Porque o jogador está atingindo as metas, né? Então aí o River vai ter que contratá-lo de maneira definitiva. Hoje o Galopo ainda é jogador do São Paulo, mas tá jogando muito por lá, inclusive o Super Mundial, né? Quem tá acompanhando o River Plate aí tá vendo o Galopo ganhando oportunidades e tudo mais. E aí, agora o Galopo pode ser negociado de maneira definitiva, né? Tá muito próximo aí de atingir as metas da equipe do River Plate, tá bom, galera? Mas o Alves sendo aí negociado por cerca de quase, nem chega a ser 40 milhões de reais
vai jogar na equipe do CSKA Moscou da Rússia, 6 milhões de euros e mais 25% em uma possível venda futura. Fechou, rapaziada? O que vocês acharam aí da novidade do Alves e também do Juan Tressoldi, né? Do Alves a gente já estava conversando com vocês nos últimos dias, o Juan já era uma negociação que a gente vinha falando bastante, né? Tinha uma expectativa de ficar, mas o Sassuolo foi uma equipe bem difícil de negociar, tá bom? A gente vai falar sobre mais um nome agora, mas esse, não é uma surpresa, né? Mas é uma informação que eu, sinceramente, não gosto muito, né? O Pablo Maia entrou no radar de pelo menos 2 equipes da primeira divisão do futebol alemão. O Pablo Maia surgiu como um meteoro, né? Na volância ali do São Paulo, um jogador que chuta muito bem de fora da área, que tem uma marcação muito boa, um jogador com vigor físico absurdo, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, mas vem sofrendo aí com lesões, né? Lesões sérias, inclusive, que tiram ele de boa parte da última temporada e até tirou ele de alguns jogos aí nessa temporada de 2025. Só por isso, por conta dessas lesões, que o Pablo Maia ainda não foi vendido, porque quando ele volta, quando ele entra em campo, a gente sabe que é um jogador totalmente diferenciado, um jogador totalmente qualificado, não à toa foi convocado para a seleção e sempre esteve no radar de equipes como, por exemplo, o Arsenal, né? Quando ele está em condições jogando, é nesse nível, né, dos clubes que vêm atrás do Pablo Maia. Agora que ele recuperou aí a sua melhor forma física, não iria ser diferente, e agora com a janela de transferências chegando para o início da temporada europeia, né? A gente está no meio da temporada, mas para os campeonatos da Europa, a temporada está nem começando ainda, né? Então os clubes estão se agitando bastante aí, fazendo as suas contratações para o próximo ano, e obviamente não iria passar despercebido o Pablo Maia, né? 2 equipes estão de olho. O Pablo Maia, rapaziada, sinceramente, para mim, minha opinião, por menos de 20 milhões de euros eu não venderia. Muita gente vai falar, Alemão, tá maluco? O jogador teve lesão, não vai ter clube que vai pagar isso, não sei o quê, mas ele ainda é um garoto jovem, é um garoto que tem sim, na minha opinião, capacidade total de voltar à seleção brasileira. Agora ficou um pouquinho mais difícil porque o Casemiro voltou com o Ancelotti. Parece que ele vai se firmar de novo como esse volante aí da seleção. Mas antes do Casemiro, estavam brigando por posição ali, João Gomes, André, outros jogadores, Bruno Guimarães e tudo mais, o Andrés Pereira. Aquela posição estava meio vaga. O Pablo Maia, em condições, eu acho que ele tem total condição também, né, de brigar por essa oportunidade. Com o retorno do Casemiro, eu já acho um pouquinho mais difícil. Eu acho, sinceramente, que o São Paulo vender por menos de 20 milhões de euros, eu, sinceramente, acho loucura e acho uma tremenda perda de dinheiro se o São Paulo fizer isso. Eu vejo os outros clubes vendendo e vendendo muito bem. Eu falo, mano, por que o São Paulo não tá no patamar dessas equipes? Eu sei que agora os clubes, por exemplo, como Flamengo, Botafogo, Palmeiras, estão valorizados, né? O Flamengo vendendo o Wesley aí, lateral, por 35 milhões de euros. O Flamengo vendendo aí, vendendo e comprando em euro, né? O Flamengo realmente aqui no futebol brasileiro agora tá em outro patamar. Mas a gente vê Palmeiras vendendo bem, a gente vê o Botafogo vendendo bem, Flamengo vendendo bem, o São Paulo vendendo a troco de nada, né? Eu vou falar a verdade aqui pra vocês, se o Beraldo naquela época fosse jogador do Palmeiras, do Flamengo, os caras vendiam ele por pelo menos 40 milhões de euros. São Paulo vendeu ali por quase, chorando assim, empurrado, 100 milhões de reais. Então, a gente vê que hoje tem uma diferença muito grande nessas questões de valores. Se o Pablo Maia fosse dessas equipes, eu acho que com certeza conseguiriam aí 20 milhões de euros fácil. No São Paulo, eu acho um pouquinho mais difícil, mas é o valor que, para mim, o Pablo Maia vale. Para mim é um dos melhores volantes que temos aí no futebol brasileiro, um jogador que tem, como eu falei para vocês, um chute de fora da área, uma marcação, uma saída de jogo muito bom, um vigor físico muito bom. Sofreu com lesões? Isso influencia? Sim, é verdade. Mas se o jogador tiver em boas condições físicas, tiver com ritmo de jogo, ele briga aí por posição tranquilamente em qualquer equipe que quiser contratá-lo. A informação de hoje é que são 2 equipes de top lá no futebol alemão. Não sei se são aí Borussia Dortmund, Bayern de Munique ou até o próprio Bayer Leverkusen. Eu acho que o Red Bull Leipzig também não está de olho, né? Mas são equipes, pelo que a gente apurou aí, são equipes muito boas, muito qualificadas que disputam aí o campeonato alemão e são 2 neste primeiro momento. O jogador também recebeu sondagens recentemente aí do futebol inglês. Tá bom, rapaziada? Então, para mim, esse é o valor que eu colocaria no Pablo Maia, apesar de saber aí da dificuldade, né? Às vezes a gente, torcedor, age um pouquinho mais com o coração. A gente sabe também que o São Paulo passa por um momento complicado financeiro, então chegando a uma proposta ali, sei lá, de 13 milhões de euros
ou até menos, acho sinceramente que a diretoria pensaria com muito cuidado na possibilidade de vender o Pablo Maia. É um jogador aí que, para mim, se ficasse no São Paulo, com certeza seria um dos grandes ídolos da nossa história, podendo trazer título. Agora, com a chegada do Hernan Crespo, pode escrever um novo rumo, né, na carreira, mas vamos aguardar aí. Quero saber a sua opinião. Você que está me assistindo aí, quanto você acha, né, que o São Paulo deve colocar de preço no Pablo Maia, né? Se chegasse uma proposta oficial aí, por quanto você venderia o nosso volante, cria das nossas categorias de base? Quero saber sua opinião. Deixe aqui nos comentários, fechou? O vídeo está se encerrando, mas não esquece de dar uma moral pra gente, curte o vídeo, deixa o like aí também, compartilha com os amigos e se você ainda não é inscrito, não esqueça também de se inscrever no nosso canal para acompanhar as novidades diárias, fechou? Volto amanhã com muitas novidades para vocês, fiquem com Deus, um grande abraço e valeu!